Pessoal, estou regravando aqui a aula sobre os tipos de operação para alguns alunos que ficaram com dúvida, que não conseguiram ouvir o áudio direito, para disponibilizar a atividade, tá? Quando a gente fala dos tipos de operação, se vocês olharem a abertura lá da UC11, fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas a operação ela tem que ser pensado de dentro da cozinha, tá? Pensando assim, eu preciso fazer uma entrega de um bolo, por exemplo. Como aquilo vai acontecer dentro da cozinha? E aí a gente divide a operação por, pensando nesse processo, entendeu? Dentro da cozinha, o que muda de um nome para o outro nas operações? Como isso funciona lá dentro? Então a gente vai analisar quatro aspectos: o pré-preparo, preparo, finalização e serviço, tá? Às vezes o mesmo cardápio pode ser realizado em diferentes tipos de operação. Tá? Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um lugar que é um buffet de bolos, por exemplo, e um lugar que é à la carte de bolos, tá? Os dois vão ter essas etapas descritas aqui de forma diferente, tá? Porque o bolo, por exemplo, eu vou depender do cliente pedir para mim poder, por exemplo, finalizar o bolo e fazer a entrega. No buffet não, já tem que estar pronto e quem vai fazer o serviço é o próprio cliente que vai lá vai buscar. Então, vocês verem que é uma diferença pequena que tem aí entre esses aspectos, tá? Então, explicando aí para vocês, o pré-preparo, o que é a parte da mise en place, separar os ingredientes, organizar toda a área, utensílios. O preparo, desculpa, é a execução. Então, de repente, eu faço uma massa, um recheio, uma cobertura, uma decoração. Finalização é quando eu monto esse bolo, tá? Vou estruturar ele. E o serviço é como isso chega para o cliente, tá? Então essas são as etapas. Entendendo então cada uma delas. Quando a gente fala de operação ambulante, é a ideia de que o próprio nome diz, né? Então é aquele negócio que não é fixo num lugar. Então isso virou muito tendência numa época com os food trucks, mas teve as bike trucks também, teve outras opções. E aí que eu acho que o maior exemplo disso na confeitaria é pensar naquele carrinho de churros, né? Então ele faz, pensando aqui, o pré-preparo, a massa, o doce de leite e o preparo, tudo numa cozinha de apoio, pode ser na casa onde for, e a finalização ele finaliza num ponto externo de acordo com o pedido do cliente, tá? Então a gente chamaria de ambulante, tá? O buffet e o rodízio, né? Qual que é a ideia? Quando a gente tem algo montado e que o próprio cliente faz o próprio serviço dele, tá? Então, se eu faço uma festa de casamento, eu monto um buffet, que seja uma mesa de doces, que o próprio cliente vai lá e vai retirar, vai escolher o que ele quer. Não vou depender, por exemplo, um casamento, você vai ter uma encomenda lá, né? Que você montou a mesa do buffet. Então, você não vai ficar dependendo do que as pessoas vão estar sentadas e escolherem. Elas que vão ter que pegar o que tiver disponível lá, né? Do que os noivos escolheram. O à la carte já é como o próprio nome diz, de acordo com a carta, né? A la carte vem de carta. Então você tem uma carta definida e aí o cliente vai escolher e você vai finalizar e servir a partir da escolha do cliente. Então, se eu pegar, por exemplo, uma sorveteria que monta diferentes taças de sorvete, tipo aquelas tradicional banana split, sundae, é um à la carte, porque eu vou montar a partir da escolha do cliente. Eu tenho as opções, mas eu vou finalizar só ali a partir da escolha do cliente. E o catering, pessoal, tem a ideia próxima da ideia do ambulante, na questão de que você sempre vai ter dois espaços, mas, só para explicar o início, o catering veio da ideia da aviação, que é onde você tinha todo, por exemplo, você não consegue fazer a comida do avião dentro do avião, você não tem como ter uma estrutura de cozinha. Então você prepara numa cozinha e leva até o avião e o avião faz a entrega para os passageiros, né? Então ele tem uma estrutura de estufa, de como fazer isso para entregar para os clientes. Então, geralmente o catering é algo que você trabalha com uma encomenda, mas que você, como produtor, como fornecedor, não tem nenhum envolvimento com o serviço. Você simplesmente entrega, e não tem a responsabilidade de fazer a finalização e o serviço. Então, por exemplo, esse exemplo do casamento no buffet, quando geralmente você que fornece os doces vai montar mesa, divide o bolo, que acontece muito hoje.
Mas vamos supor que seja algo que você simplesmente entrega, que seja para cerimonialista. Ela que vai montar a mesa, ela que vai fazer toda a operação, você não vê essa parte do serviço, é um catering, porque você simplesmente está fazendo a entrega. E aí você vai ter que ter um pensamento muito maior na questão da logística do que como vai entregar, que caixa vai entregar, o controle de temperatura, porque aí existe uma participação muito grande do cliente no serviço, né? E aí vamos dizer que você entregou um bolo 8 horas da manhã e ele vai ser servido às 8 da noite, fica fora da geladeira de entrega e estraga. Então, o catering tem essas complicações, né? E a aviação acho que é um bom exemplo para a gente pensar como você manter um alimento com qualidade dentro de um avião, né? E aí a atividade que eu proponho para vocês é, dentro desses restaurantes aqui, dessas operações que a gente tem em São Carlos, como vocês classificariam? Tem alguns que pode ser que seja mais de um, porque às vezes o lugar oferece duas operações. Então pensando, eles são à la carte, buffet, catering ou ambulante, tá? Então vocês vão olhar esses aqui, se não conhecerem, pesquisem na internet e aí vocês vão me mandar para mim o resultado, da tipo, Maria Doce, eu acho que é tal coisa e depois eu vou gravar um outro vídeo falando de cada um deles, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.